de crista zigomática. Como lhe disse há pouco, não são áreas conhecidas pelo ortodoncista. Não imaginávamos que seria possível instalar mini parafusos aqui. Não se pensava, não se passava pela cabeça a possibilidade. Tampouco na crista, porque na crista zigomática se coloca um parafuso na horizontal, assim, você vai ficar se queda entre duas raízes, então não é inter, não é extra, é inter. Aqui era uma área exclusiva para mini placas. E depois de muitos erros, fraturas e mini implantes, descobriram que há necessidade de um mini implante de diâmetro 2 mínimo, de 2 mínimo milímetros. E então começou a grande revolução. E se você me perguntar, doutor, o que mudou sua ortodôncia? Eu sempre gosto de falar que minha ortodôncia hoje eu extraio muito menos extrações abaixo, muito baixo. É muito difícil hoje extrair premolares, movimentos que se hace com a retração total do arco, maxila, mandíbula, para baixo, para trás, para adelante. Assim como se tem mais previsibilidade de movimentos, então conseguimos trabalhar com 3 eixos principais ao mesmo tempo. Esta é uma ideia que pela manhã eu falei que a ortodôncia do passado fazia um eixo de cada vez. Transversal, depois vertical, depois sagital. Um grande erro, porque se hace assim, não vai ter efetividade. Controle dos planos oclusales. Agora, começamos a manejar os planos oclusales. Como? Com rotações de tração e extrusão dos incisivos, intrusão molar, nós outros manejamos no plano oclusal. E tudo isso em menor tempo de tratamento. Então, eu demorei muito para chegar numa linha de raciocínio que, quando me perguntavam, doutor, o que mudou, o que cambiou na sua ortodôncia? Eu acrescentaria um mais acá. Na colaboração, na cooperação do paciente diminuiu. Porque movimentos sagitais e verticais simultâneos acabam colocando uma necessidade muito mais pequena de colaboração para lograr resultados, sim? Então, tudo isso com um adicional de não depender tanto do paciente, sim? E hoje é possível tratar casos com uma falta de espaço muito severa, sem extrações. Como? Assim. Pensem que se não se puxa acá, há um montão de efeitos colaterais acá. Tudo se vai para adelante, se abre a mordida, mas todavia não. Por quê? Porque estás retraindo desde o princípio. É possível, só que não faz nenhum sentido alinhar, nivelar os dentes para frente e depois regressa. Aí não vai funcionar. Então, esta é uma característica que é importante
¿Es posible disminuir la cantidad de extracciones? Sí. Todavía, casos con apinhamento severo, hay que empezar temprano. Mesmo num fio 14 ou 16. 16. Sim. Você pode usar 14, mas 14, como eu lhe expliquei, às vezes causa uma deformação permanente. Então, esse é um ponto importante. O manejo de los arcos simultâneos são possíveis também. Fazer movimentos sagitales simultaneamente, desinclinar os dentes, eu já falei que é a maior revolução. É só colocar lá. E esta paciente, uma dentista, uma odontóloga que eu tratei, com 13 meses, estava assim, com uma grande protrusão, com os incisivos muito protruídos. E eu então empecé a distalização, se mueve, se para abaixo e se continua acima, e vai. Com 13 meses, mire o resultado logrado. Então, a diferença é que, mire o paciente, a odontóloga que eu tratei, que chegou assim, com aparelho fixo. Então, tratei de colocar mini tornilhos e tratei de retrair toda a arcada. Mire os câmbios. Sem nenhuma extração de premolares ou desgastes. Então, mire que é muito interessante fazer todo o movimento em massa. Que seria o movimento em massa? Uma retração composta, aonde se retrai dentoalveolarmente todos os dentes ao mesmo tempo, o molar, os pré, os caninos e os incisivos simultaneamente, sem que se abra espaços. Entendeu? Assim também é na maxila. E nós outros aprendemos que essa retração acaba cambiando o quê? No plano oclusal. Então, esta é uma grande vantagem. E no tratamento da classe 2, por supuesto, para fazer uma retração em massa, é muito simplificado, porque agora eu consigo manejar a retração simplesmente cambiando cadeiras. E a paciência que toma, é possível tratar um caso de classe 2 com bom controle de torque, de la sobremordida, tratamento de la classe 2, usando uma retração total. Sim. Se lhe gusta extrair premolares, não é problema. Sim, você pode extrair. Mas o problema que passa é que os pacientes não querem sofrer extrações. No passado era muito comum, hoje não. Então, a retração em massa começou em la ortodôncia na década de 2000, nos anos 2000. Sim? Recuerda? Sugawara tem um artigo no Journal Clinical of Orthodontics que nos ensinou a fazer movimentos totales de dentes para trás, para frente, distalização, intrusão simultânea, mesalização. Mire, este é o exemplo que eu falei na correção da classe 2, de deficiência mandibular, não? Nós outros compartimos de uma distalização superior e uma mesalização inferior. É a maior revolução. A ideia de retração surgiu acá, nos anos 2000, com a possibilidade de puxar os dentes para trás ou mesializar todos os dentes. Mas a maior revolução aconteceu no arco mandibular. Por quê?
Porque mira, um apinhamento, numa época de ortomito, era necessário extrair premolares. 7 milímetros era o número. Era. No mais. Porque agora eu consigo mover os dentes para trás. E mire que eu vou passar uma linha tangente aos mini tornilhos. E agora mire a quantidade de movimento. Eu estou falando em mandíbula. Então, um montão de movimento. Não solamente é possível lograr espaços para os incisivos, como também para retrair os incisivos. Então, mire, em pouquíssimo tempo, 6 meses, logramos um resultado muito interessante. Por quê? Porque os mini tornilhos estão o quê? Estão na frente dos molares. Você pode movimentar todos os dentes simultaneamente, assim que não é necessário sacar dentes. Você pode mover para trás, para adelante, estalo mesial e para vestibular, para riba, para baixo, todos os movimentos. E talvez seja uma das maiores indicações de los mini tornillos. Acá eu trago 12 indicações. E quando eu estava escrevendo o livro, então começou a aparecer casos que então me fui escrevendo caso a caso. Isso funciona. IZC funciona para isso, e um montão de indicações. Tá? Claro que podem existir outras indicações, mas as principais estão aqui. E também em buccal shelf. Mire que em buccal shelf também se pode fazer, eu coloco 12 indicações. 12. E vamos então trabalhar nas principais. Então, qual tipo de maloclusão? Ou melhor, uma pergunta mais abrangente. Quais são as indicações mais frequentes de parafusos extraalveolares? Quais são as mais frequentes? Classe 2, classe 3, o que mais? Biprotrusão, o que mais? Mordida aberta, mire, todos os 4 eixos, todos, transversal, pela mordida cruzada, Brody, pelo vertical, pelo sagital, 1, 2, 3, falta de espaço, então, tem um montão de indicações. Vocês vão, aos poucos, começarem a usar, principalmente na classe 2 e 3. Mas, hoje, resolução de apinhamento, me gusta fazer com mini tornillos. Por quê? Porque um aspecto importante de la indicação para fazer distalização de dentes posteriores